Eu queria muito agradecer por estar aqui hoje conversando com vocês sobre terapia gênica e especialmente aplicações na epidermólise bulhosa. Então, eu não sei se vocês sabem, mas existem mais de 300 milhões de pessoas vivendo hoje, né, no mundo com algum tipo de doença genética. Isso é equivalente, mais ou menos, à população dos Estados Unidos, né? Então, bastante gente, se a gente for pensar dessa forma. E em relação à EB, especificamente, a gente tem, né, aí uma epidemiologia nos Estados Unidos de 11, né, pessoas a cada 1 milhão de nascidos vivos e 500 mil pessoas que vivem, né, com EB no mundo todo. Bem, não há cura para a epidermólise bulhosa. E a terapia gênica, ela acaba sendo uma alternativa terapêutica, né, para essa doença tão grave. Então, eu vou falar um pouquinho do histórico da terapia gênica para vocês, um breve histórico. Então, a primeira vez que a gente utilizou, né, viu a incorporação de um material genético em uma célula de mamífero, foi feita na Universidade do Tennessee, em 1961. Em 1966, nós tivemos o primeiro vírus, né, que foi utilizado como ferramenta para inserir um material genético numa célula humana. E em 1987, o doutor Ishino, ele descobriu, né, essas sequências CRISPR de edição genômica, que eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje. Em 1990, nós tivemos o primeiro ensaio clínico de terapia gênica para uma doença genética, que é a síndrome da imunodeficiência severa combinada. E esse ensaio clínico, ele foi feito, né, na primeira paciente que recebeu esse ensaio, foi a Chante da Silva, e aqui uma fotinho dela, né, essas crianças, elas têm uma deficiência, né, no sistema imunológico, então elas não conseguem, qualquer infecção, qualquer gripe já é suficiente, muitas vezes, para essa criança vir a óbito, tem infecções recorrentes, e a Chante foi a primeira a ser tratada via terapia gênica, e hoje, né, ela já é adulta, e ela está curada, e ela dá palestra aí no mundo todo, então foi muito sucesso essa terapia aí na década de 90. Bem, andando um pouquinho mais na história, né, então nós tivemos aí, em 1999, um caso grave, que foi a primeira morte relacionada à terapia gênica, né, que foi o caso do Jesse, né, esse paciente, ele acabou recebendo uma dose muito mais alta de vírus, né, para corrigir a doença dele, e acabou falecendo. Nos anos 2000, nós tivemos também algumas crianças com câncer devido ao tratamento de terapia genética, e isso levou à suspensão dos ensaios clínicos como um todo nessa época. E um pouquinho mais na história, aí, mais recente, nós tivemos o primeiro fármaco, né, de terapia gênica em 2003, que foi comercializado na China, e até hoje ele é comercializado para tratamento de tumor de glioblastoma. E a partir de 2003, entre 2003 e 2012, nós tivemos aí um investimento muito grande em novas tecnologias, novos vetores, né, que acabaram, né, também culminando com o prêmio Nobel para cientistas, né, a Jennifer Doudna e a Emmanuelle Charpentier, devido ao uso, né, da ferramenta de edição genômica para tratamento aí de algumas doenças. E hoje, né, em 2021, 2022, nós temos vários produtos que já estão sendo comercializados no mundo todo. Aqui eu trouxe alguns, mas a gente vai discutir um pouquinho mais isso ainda hoje. Mas o que é terapia gênica, né? Então, se eu viesse aqui 10 anos atrás conversar com vocês, eu ia dizer, né, que é o uso de genes em célula de paciente com alguns objetivos. Mas hoje em dia a gente tem o advento aí da edição genômica, então nós podemos dizer que pode ser uma proteína, um RNA que está sendo modificado dentro da célula, então eu posso usar uma proteína que modifique o meu DNA ou que modifique o meu RNA, e isso vai levar à alteração do fenótipo dessa célula como um todo. Então, a gente pode usar a terapia genética não só para curar uma doença genética, mas também, muitas vezes, para repor uma função que foi perdida pela célula, estabelecer uma nova função para aquela célula, ou reforçar algumas funções
né, pré-existentes do nosso organismo, ativar algum fator, expressar mais esse fator. Então, a terapia genética, ela ganhou um conceito muito mais amplo. E como que é realizada essa terapia genética? É muito importante, né, que eu sempre falo isso nas palestras de terapia gênica, a gente precisa entender muito bem a doença, para escolher o nosso alvo. Então, no caso da epidermólise bulhosa, eu preciso saber qual é o meu alvo. É o corpo todo do paciente? Eu posso simplesmente usar a pele como alvo? Se é uma doença neurológica, então eu preciso chegar no cérebro. É uma doença muscular, é o músculo ou o fígado. Então, o alvo é muito importante. Não só o alvo, mas também como que eu vou colocar o meu gene nesse alvo. Então, é muito importante os carreadores. E hoje eu vou conversar com vocês sobre alguns tipos de carreadores. Carreadores em terapia gênica a gente chama de vetor. E eu vou falar de alguns tipos de vetores que nós temos. Então, quais vetores hoje são utilizados? Então, nós temos alguns vetores derivados de vírus, que são os vetores virais, então, retrovírus, adenovírus, que ficou bem famoso aí com a vacina, né, da AstraZeneca, o vírus adeno-associados, lentivírus. E aqui nós temos que fazer um parênteses, né? Alguns vírus, eles conseguem integrar o material genético no nosso genoma, como, por exemplo, retrovírus e lentivírus. Outros vírus, eles não fazem isso, né? Eles levam ali o gene de interesse, mas eles não vão, de maneira nenhuma, abrir o nosso material genético e inserir um gene dentro dele, que é o caso do adenovírus e do vírus adeno-associado. Nós temos também alguns vetores não virais, como, por exemplo, o plasmídio, alguns transposons, ou até mesmo a proteína Cas, que faz aí a edição genômica, que eu vou falar dela um pouquinho com vocês. Então, como eu já disse, né, o primeiro fármaco aí em 2003, né, lançado na China, que é a base de um adenovírus, que expressa um gene supressor de tumor para tratamento de glioblastoma, é o genedicine. E só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos mais de 3.000 ensaios clínicos de terapia gênica em andamento no mundo. Grande parte é para câncer, e logo em segundo lugar a gente tem aí as doenças monogênicas. E aqui, nessa tabela, estão alguns dos produtos de terapia gênica que já foram aprovados, e aqui em vermelho, alguns produtos que foram aprovados aqui no Brasil. Então, nós temos o Luxturna, que é um produto de terapia gênica para distrofia de retina, nós temos o Kymriah, que é uma célula CAR-T, né, para tratamento de tumor, e temos o Zolgensma, que é também uma medicação para atrofia muscular espinal, todos eles à base de terapia genética. E como que esses carreadores, esses vetores, podem ser colocados no nosso organismo? Então, a gente tem o que é chamado de terapia gênica in vivo, ou seja, eu vou colocar o meu vetor com o meu gene de interesse direto no paciente. Ou então, eu vou remover células do paciente, eu vou modificá-las em laboratório e retornar essas células do paciente, que é a terapia gênica ex vivo. Então, as duas terapias são feitas hoje. E na epidermólise bulhosa, Roberta, quais são os vetores que a gente usa, né? Quais são os mais usados? Então, nós temos aqui os vetores virais integrativos. E por que é importante usar um vetor integrativo? Porque a epidermólise bulhosa, né, todas as células do paciente estão deficientes. Então, nós temos, né, que apostar em vetores que corrijam esse gene de uma maneira prolongada. Então, aqui o retrovírus, os lentivírus, e temos hoje a edição genômica, que se mostra muito promissora. Eu consigo pontualmente, né, modificar ali, corrigir o meu gene. Falando um pouquinho dos vetores virais. Então, como eles são produzidos? Então, basicamente, né, esses vírus, né, esses carreadores, eles não vão causar nenhuma doença no paciente. Eu uso eles como ferramenta para levar a uma cópia do gene, né, correta. Então, para isso, a gente pode colocar, né, o gene do colágeno, os genes que são necessários para fazer a partícula viral e o gene do envelope viral. Uma vez que eu coloque todos esses genes dentro de células empacotadoras, que são células especializadas, essas células vão produzir os vírus. E aí, eu posso pegar esses vírus, levar para o laboratório, concentrar,
e posteriormente eu posso utilizar esses vetores virais em células no meu paciente. E nós temos diversos trabalhos que serão mostrados aqui no congresso hoje, utilizando queratinócitos ou células-tronco, e essas células, então, elas podem ser devolvidas ao paciente, ou como uma pele, ou como um tratamento. Então, basicamente, a terapia gênica com vetores virais é o uso de vírus, né, que não causa nenhuma doença, e esse vírus, ele vai carregar uma cópia correta do gene de interesse. E esse vírus vai entrar dentro da célula e vai levar essa cópia correta para dentro do genoma do meu paciente ou da célula do paciente, e assim essa célula vai ficar corrigida. Qual é o problema na epidermólise bulhosa, especialmente na distrófica recessiva? O tamanho do gene. Então, o tamanho do gene do colágeno, ele é muito grande, ele tem 9 quilopares de base. E não é qualquer vetor viral que consegue carregar, a gente está ali no limite dos vetores virais. Então, isso torna a terapia gênica um pouco difícil. E por isso a gente entra aí na edição genômica. Então, a edição genômica, ela é muito importante porque ela consegue corrigir a mutação no gene diretamente do paciente. E por isso que é importante os sequenciamentos que a doutora Priscila mostrou, né, ser realizado para a gente conhecer aonde está essa mutação e conseguir corrigi-la. Mas o que significa essa edição genômica, esse CRISPR, né, que a gente ouve falar? Então, o CRISPR, ele foi descoberto em bactérias e ele significa Cluster Regulatory Interspaced Short Palindromic Repeated. Roberta, traduz isso para mim, por favor. Então, vamos lá. A definição é a seguinte: é um conjunto de repetições palindrômicas regularmente espaçadas. O que é um palíndromo? Palíndrome é uma palavra que se liga num sentido ou no outro tem o mesmo significado. Por exemplo, arara ou ana. Se eu ler num sentido e ler no outro, tem o mesmo significado. Então, imagine essas sequências no nosso genoma, tá? Então, há muito tempo foi descoberto sequências ali no DNA das bactérias que eram sequências idênticas, que são chamadas de espaçadores. E entre essas sequências, aqui em colorido, eles descobriram os espaçadores. E o que são esses espaçadores? Esses espaçadores eram DNAs virais de infecções passadas da bactéria. Ou seja, a bactéria encontrava um vírus e guardava um pedacinho do material genético desse vírus dentro do genoma dela. E por que ela fazia isso, né? Porque era como se fosse uma memória imunológica. Além disso, os cientistas encontraram no genoma da bactéria genes Cas, que codificavam proteínas Cas. E por que servem essas proteínas? Essas proteínas, então, elas reconheciam, né, o genoma do vírus e eram capazes de clivar esse material genético. Ou seja, a bactéria não seria infectada novamente pelo vírus. Era como se fosse uma vacina. E quem que descobriu isso? Foi uma cientista, né, a doutora Gillian Banfield. Há muitos anos atrás, ela estudava, né, o sistema imunológico em bactérias, e ela descobriu todas essas sequências, né, nas bactérias. E o trabalho dela foi muito importante. Então, como que funciona isso, Roberta? Me conta. Então, imagine que um vírus está infectando a bactéria. Quando o vírus infecta a bactéria, ele quer se replicar. E aí ele vai liberar o material genético dele. Esse material genético, então, vai ser reconhecido pela bactéria. A bactéria vai, então, expressar aquelas proteínas Cas. Essa proteína Cas, então, ela vai pegar aquele pedacinho da memória da bactéria, que já conhece esse vírus, e vai, então, reconhecer o genoma viral. E o que vai ser feito com esse genoma viral? Vai ser degradado. E aí, Roberto, e se a bactéria estiver sendo infectada por um vírus novo, o que acontece? Então, de novo, eu tenho a expressão dessas proteínas Cas, a proteína Cas vai reconhecer esse genoma viral e vai cortar um pedacinho desse genoma e vai levar esse genoma para dentro do genoma da bactéria. E assim, numa próxima infecção, a bactéria vai conseguir responder e degradar o genoma desse vírus. E aí, como que isso funciona? Então, eu trouxe um vídeo aqui para ficar mais clara a minha explicação. Então, imagina que um vírus,
ele está infectando essa bactéria, e aí ele vai liberar o material genético dele dentro da bactéria. Então, lembra, o vírus quer replicar. E aí a bactéria, então, ela vai reconhecer, né, essa sequência do genoma viral, que se associa a uma proteína Cas, então aqui é a nossa proteína Cas. A proteína Cas, então, vai ser direcionada ao genoma do vírus, e lá nesse genoma do vírus, essa Cas, ela consegue abrir o DNA do vírus, parear e cortar. E uma vez que ela corta, esse genoma viral vai ser degradado, né? Então, isso é muito interessante na bactéria. Mas será que isso pode ser utilizado como terapia? Sim, isso foi o que a Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna conseguiram descobrir. Elas conseguiram fazer com que esse sistema fosse usado nos seres humanos. E como que funciona no ser humano? No ser humano, eu posso colocar essa proteína Cas, que está representada aqui em azulzinho, e eu posso colocar um RNA guia, que vai guiar para a sequência que eu quero modificar lá no meu genoma. E essa sequência do RNA guia vai parear. E aí, a Cas vai clivar essa sequência, e a gente pode, então, inativar um gene ou corrigir um gene com a sequência que eu quero. Para ter essa correção, eu preciso colocar junto uma sequência homóloga, que é a sequência correta do meu gene. E aí, essa sequência, então, vai ser inserida no meu DNA, modificando e corrigindo aquela mutação. Então, basicamente, a gente se pergunta, mas Roberta, como que a Cas sabe aonde que ela tem que cortar, né? Existem sequências que são chamadas de PAN, e essas sequências PAN, elas têm que estar presentes ali, próximas à sequência que eu quero modificar. Então, hoje em dia, existem diversas Cas, diversos tipos de Cas que reconhecem diversas sequências, então a gente consegue usar várias sequências para serem corrigidas. Então, basicamente, essas enzimas, né, essas proteínas Cas, elas podem clivar DNAs, elas podem clivar RNAs, e elas reconhecem diversos tipos de PAN. Então, hoje, a gente consegue direcionar mais a terapia e corrigir a nossa sequência de uma maneira mais específica. Então, aqui eu trouxe um exemplo de um trabalho científico que foi publicado, e, de novo, eu chamo a atenção para a importância do sequenciamento, que é o trabalho que a doutora Priscila mostrou, porque uma vez que a gente saiba exatamente aonde está a nossa mutação, aonde está a inserção, ou onde está aquela deleção no meu paciente, eu consigo desenhar um RNA guia que vai direcionar a minha Cas para aquela mutação específica e vai fazer com que ela seja corrigida. Lógico que isso, né, para isso acontecer, a gente precisa estudar bastante, mas aí eu deixo, né, o doutor Ricardo apresentar um pouquinho aí dos dados que estão em andamento e os outros pesquisadores. Então, basicamente, aqui mostrando como que a gente pode usar isso na EB, né? A gente pode simplesmente remover uma mutação, ou simplesmente colocar a sequência correta ali no genoma do paciente. Então, o que eu quero que fique, né? Qual é a mensagem que eu quero que fique aqui hoje para vocês? Então, basicamente, a terapia genética, a gente consegue usar ou um vírus ou uma proteína Cas, ou outras proteínas de edição genômica, que podem corrigir ou levar uma cópia correta do gene nas células do meu paciente. E hoje em dia, através de medicina regenerativa, a gente consegue fazer com que essas células, por exemplo, sejam diferenciadas numa pele que vai ser transplantada novamente para o meu paciente. E é uma alternativa terapêutica, né, para EB, que ainda não tem cura. Então, eu gostaria de finalizar a minha apresentação só mostrando um pouquinho do projeto que a gente faz e do laboratório, e especialmente chamar atenção para os alunos que estão envolvidos nesses projetos de terapia genética. Um deles é o Daniel, que está aí liderando o projeto, né, de terapia gênica para EB, e também agradecer os nossos colaboradores, a doutora Priscila, o doutor Davi e o doutor Ricardo, que colaboram com a gente nas parcerias do projeto de epidermólise bulhosa. Muito obrigada.